Oi, gente. Boa noite, ou bom dia para você que está de manhã, ou boa tarde para você que está à tarde. Nós estamos aqui agora e nós vamos, mais uma vez, compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus através desse encontro que nós temos tido com a Célula Matriz semanalmente. Para isso, então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e faremos, então, uma breve oração pedindo a direção de Deus. Amém? Onde você está aí, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós estamos nesse momento na tua presença e queremos, ó Pai, colocar as nossas vidas, ó Deus, diante do Senhor neste momento, buscando aprendizado com a ajuda do teu Espírito Santo. E nesse tempo o Senhor esteja conosco e possa ministrar, ó Deus, nos nossos corações, ó Pai, a tua vontade, o teu querer, o teu propósito sobre cada um de nós. E que isso, ó Deus, possa alcançar todas as pessoas que tiverem acesso, Senhor, a essa videoconferência. Toca essas pessoas, ó Deus, e abençoa para a glória do teu nome. E em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Bom, nós vamos conversar então a respeito de um tema bem interessante. Agora, é legal a gente saber, ou pelo menos pensar, né? Os pensamentos de Deus, os desejos de Deus a nosso respeito. Isso é possível com a ajuda, com o recurso da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar a respeito de um tema bem interessante. O tema é como Deus nos vê. Para isso, eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Você já se preocupou com o que os outros, outras pessoas, pensam ao seu respeito? Essa é uma pergunta inquietante, porque eu mesmo, algumas vezes, parei para ficar pensando comigo, o que será que estão pensando de mim? E cheguei ao ponto de conversar com a minha família, conversar com alguns colegas de trabalho e perguntar para essas pessoas como essas pessoas olhavam para mim, o que elas me achavam, procurando assim uma resposta com o objetivo de tentar melhorar até mesmo o meu posicionamento, as minhas atitudes, a maneira de ser, enfim. Mas nós temos um texto rico que vai nos ajudar. Esse texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 36. E aqui, então, vai nos mostrar um pouquinho a respeito de uma visão que a palavra de Deus vai ser transparente, vai nos mostrar. Bom, o texto diz que Jesus dizendo, né, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. O evangelista, melhor dizendo, o evangelista Mateus, registra no capítulo 9, no versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Dizem que existem 4 tipos de visões a respeito de uma pessoa. Então, vamos pensar um pouquinho. O primeiro é a pessoa que nós pensamos que somos. Puxa, eu me acho muito legal. A segunda é a pessoa que os outros pensam que nós somos. Puxa, eu acho que ele parece ser uma pessoa bacana, legal. A terceira visão é a pessoa que nós pensamos que os outros pensam que nós somos. Eu acho que essas pessoas estão achando, estão pensando ao meu respeito que eu sou uma pessoa legal. E, por fim, a quarta visão, o quarto pensamento, o quarto entendimento é a pessoa que somos de verdade. Veja, esses são os 4 tipos de visões que a gente poderia ter. A única visão correta a respeito de nós mesmos é a última. Isso quer dizer que provavelmente temos uma visão distorcida a nosso respeito e que somente Deus tem uma visão clara, somente Deus tem uma visão clara de quem somos de verdade. Até porque ele é o onipotente, o onipresente, o onisciente, então sabe todas as coisas, está ao mesmo tempo em todos os lugares e pode todas as coisas, né? Então cabe aqui uma pergunta: como Deus nos vê? Como será que Deus está me vendo? Como será que Deus está te vendo aí? Aí a Bíblia nos fala um pouco a respeito dessa visão de Deus ao nosso respeito. E é isso que eu quero pensar nesses instantes com você. Uma das maneiras de como Deus nos vê
É como ovelhas que precisam de um pastor. Veja só o texto que nós lemos aqui em Mateus 9:36. O texto de Mateus 9:36 diz: "E ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como que não têm pastor." Então, há um pensamento que nós temos que considerar, que existem pessoas que precisam de orientação, que precisam da segurança, que precisam do cuidado, e por isso Jesus as comparou, a palavra de Deus está comparando essas pessoas aqui como ovelhas que não têm pastor. Você vê que o texto fala de duas palavrinhas aqui interessantes, que eu fui buscar o significado. Ele diz que são pessoas aflitas e pessoas exaustas. Sabe, o significado dessa palavra aflita são pessoas que se encontram no estado emocional abalado, se encontram no estado emocional perturbador, que tirou a sua tranquilidade, que tirou a sua paz e, às vezes, que roubou até o seu raciocínio. Depois diz que as compara como pessoas exaustas, aquelas pessoas que carregam uma sobrecarga além do que poderia carregar, cansadas excessivamente. Mas há uma chave aqui bem interessante que nos chama a atenção. Ele as compara com ovelhas que não têm pastor, ou ovelhas sem pastor. Gente, o pastor, ele tem uma função tão importante na vida das ovelhas, mas tão importante, que é ele que conduz, que é ele que ensina, que orienta, que dirige, que direciona, que cuida, que protege. É o pastor que está sempre ali alimentando, orientando, prevenindo que essas ovelhas venham sofrer qualquer dano. Veja, a palavra de Deus diz em João, no capítulo 10 e no versículo 11, que ele é o bom pastor. A verdade é que precisamos de Jesus e Deus nos vê como pessoas necessitadas dele. Ele está sempre pronto e sempre disposto a nos atender, cumprir a função que ele tem como bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11. Mas há uma outra maneira que nós podemos pensar hoje. Como Deus nos vê? Como Ele nos vê? Ele nos vê como pessoas que precisam do seu amor, do seu perdão e da sua misericórdia. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, um texto muito conhecido, mas quero chamar a sua atenção para a profundidade que esse texto nos remete. Olha só o que diz em João capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o desejo de Deus. É o amor de Deus que tem sido derramado sobre a humanidade. É o amor de Deus que nos alcançou, me alcançou como eu era, te alcançou como você era. Esse amor provocou em Deus o desejo de nos perdoar, independente dos pecados que um dia nós cometemos. Independente. O que importa, irmãos, é você ter em mente que Deus está sempre pronto a perdoar os nossos pecados. Agora, uma vez que nós nos arrependemos de verdade, de coração, com sinceridade, dos nossos pecados, e o abandonamos, aí então entra o perdão e entra a misericórdia de Deus para a nossa vida. Aqui nós temos uma grande lição também. Olha, a lição para que nós possamos receber esse amor de Deus e funcionar na nossa vida. Receber o perdão de Deus e funcionar na nossa vida. Receber a misericórdia de Deus e funcionar na nossa vida. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Mas precisamos abandonar os nossos pecados. Senão nós vamos sempre ter uma barreira entre nós e Deus. Nesse texto, a Bíblia diz que Deus percebeu a necessidade
de amor que o ser humano tem, que eu tenho, que você tem, que a humanidade tem. E amou tanto essas pessoas que ele deu seu próprio filho. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pagou um alto preço. Com a sua própria vida, ele pagou pelos nossos pecados. O pecado de todos aqueles que creem no seu nome, que creem em Jesus. Derramou sobre nós a sua misericórdia e nos deu uma nova chance de vida. Isso é grande demais, isso é poderoso demais. Até porque nos relacionamentos de hoje, vou te dizer algo muito importante. Gostaria que você pensasse nisso, que raciocinasse nisso, que refletisse no que vou dizer agora. A maioria dos relacionamentos hoje, eles têm sido embasados ou construídos com base no interesse. Aparentemente a pessoa se diz importante com você, aparentemente a pessoa diz que se preocupa com você, mas por trás dessa preocupação, por trás dessa fala dizendo que se preocupa com você, que se importa com você, na maioria das vezes há um interesse. O que é que eu vou ganhar com isso? Isso está dentro do coração do ser humano. É a raiz da maldade que está dentro do coração do ser humano. Isso já é provocado pelo próprio pecado e não se constrói relacionamento profundo, puro, limpo, verdadeiro, genuíno desse jeito. Não com base no interesse. Jesus Cristo deu a vida por nós sem interesse algum. O único desejo da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo, é que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados, que os abandonasse e que nos voltássemos a Ele com um coração limpo. Ele diz que está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Meu desejo é que quando nós finalizarmos essa nossa reunião de célula matriz, de busca pelo conhecimento da palavra de Deus, é que você reflita sobre isso. E que você possa se colocar diante de Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, como uma pessoa que de fato venha a ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Mas há também mais um pensamento aqui, de como Deus nos vê. Olha que interessante. Deus também nos vê como pessoas que têm um coração endurecido. E é interessante isso, porque lá atrás, no Velho Testamento, ele já dizia que ele é o Deus que tira o coração de pedra, que põe o coração de carne e que põe dentro dele ainda o seu espírito. Olha só. Mas tem um trecho no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 25, que diz o seguinte: então, ele lhes disse, Jesus dizendo para 2 discípulos que caminhavam com ele, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. É um encontro que Jesus tem ali com 2 discípulos, e os discípulos estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, e no caminho, Jesus aparece, caminha junto com eles um trecho, e aí então pergunta o que está acontecendo, e eles falam, e eles não reconhecem Jesus, porque eles tinham empecilhos dos seus olhos e não conseguiram enxergar que aquele que conversava com eles era o próprio Jesus. Quanta distração, né, irmãos? Quanta distração, né, meu caro amigo? E às vezes, a distração do dia a dia nos faz nos tornarmos cegos, a ponto de não enxergarmos que Jesus está caminhando ao nosso lado, conversando conosco, nos orientando e perdemos a oportunidade. Mas veja, em Atos, no capítulo 28, versículo 27, também tem um texto que traz um pouquinho de entendimento, que vai nos ajudar a entender essa questão de um coração endurecido. Diz assim em Atos 28 e 27, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Para que nós sejamos curados, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, com os nossos ouvidos desobstruídos, o entendimento no nosso coração,
a fim de se converter ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo, e assim seremos curados. Nesses textos, nós vemos que a dureza do coração do ser humano, do homem, os leva em dificuldade de ter um relacionamento e de poder descansar em Deus. Como temos dificuldades em crer, não é? Temos dificuldades em obedecer, em fazer o que Deus nos pede. E por isso perdemos muitas bênçãos da parte de Deus. Bênçãos que Ele mesmo deseja nos dar. Em Hebreus capítulo 3 e versículo 13, diz que o pecado faz com que o nosso coração se torne endurecido e que passamos a ter dificuldade em crer e em obedecer. Olha só o que diz. Pelo contrário, Hebreus 3, 13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Isso, eu preciso estar atento para ajudar aquela pessoa que está próxima de mim, bem como estar atento também para poder ajudar, como você que está aí deve estar atento a ajudar aquele que está do seu lado e que precisa de uma palavra de ânimo, de uma palavra de ajuda, de uma palavra de direcionamento. E durante o tempo que se chama hoje, para que essa pessoa não venha ter o coração endurecido pelo pecado. Para concluir, gente, eu quero dizer para você que Deus é o único que tem uma visão correta a nosso respeito. Ele sabe todas as coisas. Num episódio, quando ele chama o sacerdote, ele diz para o sacerdote, ele diz, olha Samuel, vai na casa de Jessé, porque de lá eu vou tirar um rei vou levantar um rei que vai conduzir o meu povo. E aí o sacerdote vai até lá. E o Samuel chega e olha para as pessoas, para os filhos de Jessé, e começa a olhar com uma visão que já definiria aquele como futuro rei. E Deus diz para ele, você não vê como eu vejo. Você vê o externo, você vê a aparência, eu vejo o coração. E dali, o último filho, que foi o Davi, que foi apresentado, foi aquele que Deus disse para o sacerdote, para o Samuel, esse você pode ungir, porque é esse que eu escolhi. Em outra passagem do Velho Testamento, ele diz para o profeta Isaías, vai na casa de um rei chamado Ezequias, e diz para ele pôr a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Palavra dura. O profeta vai, entrega essa profecia para o rei e vira as costas. O rei se arrepende, volta o rosto para a parede, chora arrependido, busca a presença de Deus manifestando o seu arrependimento. Deus reconhece a atitude daquele homem e diz para o profeta, antes que ele fosse embora, volta lá e diz que eu vou acrescentar mais alguns anos na vida dele. Então Deus sabe todas as coisas. Deus conhece a nossa vida, é Ele que sabe que tem uma visão correta ao meu respeito e também ao seu respeito. Pense nisso. Deus nos conhece. Como Deus tem olhado para a sua vida? Quem Ele tem encontrado? Eu quero orar com você. Para isso, eu peço que você feche os seus olhos, que você incline a sua cabeça e nós vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Muitas vezes, lembra no início da lâmina, do assunto que nós começamos a tratar, que nós nos vemos como algumas pessoas, como pessoas que talvez estejam arrebentando, sabe? Mas será que no fundo é tudo isso mesmo? Será que no fundo não está na hora da gente falar com sinceridade, assumir com sinceridade que Deus é o Deus que tudo vê e perguntar para Ele, Senhor, como o Senhor está me vendo? Está vendo falha aqui? Eu preciso consertar. Quero orar com você em nome de Jesus. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Querido Deus, nós te damos graças, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Mais uma vez, a tua palavra tem sido nosso auxílio, nosso fortalecimento e direção para as nossas vidas. Hoje, Senhor, a tua palavra nos traz um entendimento claro, objetivo e um confrontador, dizendo que o Senhor
é que nos vê de verdade. É que o Senhor que tem uma visão correta de quem somos. Talvez nós temos achado de nós mesmos, nós somos o máximo, que nós somos os astros, as estrelas. Mas, Senhor, o que seríamos de nós se não fosse o Senhor na nossa vida? O que seria de nós se não fosse a tua misericórdia nos alcançar em todas as manhãs? Como diz a tua palavra, nós seríamos consumidos. Hoje, pedimos a tua misericórdia, nos rendemos a ti com o nosso coração aberto e queremos dizer ao Senhor: olha para nós, e perguntar para o Senhor: como o Senhor tem me visto? Em quem o Senhor tem me comparado? Ou o que o Senhor tem achado em mim? Senhor, olha para mim. Como diz o salmista, olha para mim, se tem alguma coisa dentro de mim que eu preciso consertar, me ajude a consertar. Porque hoje quero me arrepender de todos os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, e me apresentar diante do Senhor como um verdadeiro adorador. Ele que o adora em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Nós vamos, nesse momento, encerrar, e o meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua caminhada, abençoando toda a sua trajetória. Que Deus te dê força, que o Espírito de Deus te conceda graça e te conceda misericórdia, em nome de Jesus. Amém?